Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta sexta-feira, dia 6 de julho de 2018, um dia para ficar marcado aí na memória do brasileiro, né? Um dia triste para a torcida verde e amarela, Brasil eliminado da Copa do Mundo. Anderson Fattori está aqui comigo para falar um pouquinho desse Brasil e Bélgica e das quartas de final da Copa do Mundo. Tudo bem, Fattori? Tudo certo, Derek. Não como gostaríamos, mas estamos aí. É verdade. Bom, a gente vai trocar umas figurinhas aqui a respeito dessa eliminação da seleção brasileira nas quartas de final, a classificação belga para a semifinal, onde vai na fase a qual vai enfrentar a França, né? A França que eliminou o Uruguai hoje de manhã. A gente vai falar a respeito disso também. Aquele clima xoxo, aquele clima fúnebre, né? O brasileiro estava animado para emendar um feriadão até terça-feira, porque se classificasse jogaria na terça-feira novamente, com o feriado da Revolução Constitucionalista na segunda, mas deu tudo errado. É verdade. Acho que antes de tudo a gente tem que lembrar, né, o espectador, o leitor do Diário, que o Brasil enfrentou uma seleção bem poderosa, não perdeu para qualquer um. A Bélgica, acho que antes mesmo de começar a Copa, já se mostrava como uma das grandes potências. O que falta para a Bélgica, de fato, é camisa, é tradição, é ter um título mundial. Então, porque jogadores, acho que o Brasil perdeu para uma grande equipe. E perdeu de forma honrosa. Perdeu de 2-1, jogando, tentando, buscando, fazendo com que o goleiro belga, o Courtois, transformasse um dos protagonistas da partida. É óbvio que houve falhas individuais no primeiro tempo, o primeiro tempo muito abaixo do que a gente esperava, mas não dá pra gente... eu acho que o Brasil perdeu hoje foi um resultado natural. Eu disse aqui semana passada, logo quando o Brasil... na segunda, né, que o Brasil se classificou, que qualquer resultado nesse jogo seria normal, tanto uma classificação brasileira quanto uma classificação belga. Inclusive eu apostava com dor no coração que a Bélgica passaria, porque eu acho que chegou a hora dessa geração belga ser coroada. Acho que a Bélgica tinha mais jogadores com poder de decisão do que a seleção brasileira. O Brasil dependia muito de Neymar e Coutinho para decidir as jogadas, para ser a ponta, né, das jogadas. O Gabriel Jesus fazia mais trabalho tático, enfim, o William também, mais um motorzinho ali. E cabia ali ao Gabriel e ao Coutinho e ao Neymar decidir as partidas. Eu acho que a Bélgica tem mais jogadores em condições de decidir o jogo, né? Tem o Lukaku, Hazard, De Bruyne e ainda os jogadores chegando no meio, Fellaini, enfim. Então eu acho que, por mais que seja dolorido para o brasileiro, acho que foi justo. Acho que, de uma forma geral, acho que se fez justiça, por mais que o Brasil tenha tido um volume impressionante no segundo tempo. É de se lamentar, porque nós somos brasileiros, gostaríamos de ter o Hexa, mas acho que desta vez que passe a Bélgica, e na minha avaliação, como eu disse no último programa, a Bélgica tem tudo para ser campeã. Acredito muito que passe pela França e chegue lá. É verdade. Vamos só, aproveitando para passar aqui os comentários de quem está acompanhando o Diário Esportivo, né? A Silvia Regina Olivério dizendo que já sabia, que não torceu. O José Eduardo Ascencio dizendo que é um dia de luto, mas em 2022 temos uma base que vira, assim como a de 98 para 2002. E é verdade, eu acho que Brasil e Inglaterra entram como os grandes favoritos de 2022 no Catar, tendo em vista a seleção jovem e os jogadores que ainda tem à disposição. Até a gente comentava aqui na redação, né? Eu, você e o João, falando a respeito aí dos jogadores que o Tite, ou seja lá quem for o treinador, terá para a próxima Copa, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Rosa Vicente diz: num país que só tem ladrão nos 3 poderes e nas prefeituras, nem merece ganhar Copa. Vamos limpar a cidade, o estado e o país. Eu acho que não tem muito como misturar, acho que cada um em seu lugar, mas aqui hoje é dia de falar de seleção brasileira. Obviamente que a situação política tem que realmente ser muito levada a sério, esse é um ano eleitoral, mas vamos nos ater à Copa do Mundo. Maria Elizabeth Vera Martins: faltou o gol. Reinaldo Cardoso: acabar com a cor vermelha igual todos os brasileiros devem fazer na próxima eleição. Simone Espíndola: Brasil errou lances sim, mas não é fácil jogar sob pressão. Minha camisa será sempre verde, amarelo, azul e branco. Estamos juntos, Brasil. André Gonzalez: caramba, vocês não estão no quintal de vocês comendo churrasco falando sobre futebol. Enfim, temos comentários dos mais diversos aqui. Enfim, vamos ver aqui. O Fernando Capelli: Fattori, um monstro do esporte do ABC. Fattori, obrigado. Fernando Capelli, nosso antigo colega aqui. Um abraço para você, Capelli. Então, voltando a falar a respeito de Brasil e Bélgica, todo mundo bastante triste, acho que até um pouco enervado por causa do resultado. Acho que até por isso os comentários acabam sendo um pouco mais efusivos. De qualquer maneira, Fattori, a gente viu aí uma Bélgica que soube aproveitar as falhas da seleção brasileira, os espaços deixados. O primeiro gol da Bélgica, uma infelicidade
gigantesca do Fernandinho, o escanteio cobrado, a bola bate no braço do Fernandinho e entra no canto do Alisson. Segundo gol, o Fernandinho também perde uma disputa ali com o Lukaku no meio de campo, antes do meio de campo ainda, o Lukaku carrega a bola, toca pro De Bruyne fazer o segundo gol. Na base da pressão ali, o Brasil consegue fazer um gol com o Renato Augusto, que entrou bem, mas depois perdeu uma chance inacreditável de frente pro gol. O Brasil criou, mas o Brasil não foi eficaz, né, Fattori? Eu acho que agora a gente eu antes de começar o programa, estava lendo as coisas na internet, nas redes sociais, e agora começa as caças às bruxas, né? Eu já vi criticar o Tite, a Thiago Silva, a Fernandinho, enfim. Eu acho que foi um jogo entre duas grandes seleções, onde a Bélgica fez um primeiro tempo melhor, o Brasil teve algum problema de recomposição, ia pro ataque e não conseguia recompor com a mesma velocidade que o ataque belga conseguia se posicionar para contra-atacar. Eu acho que esse foi o grande diferencial, uma falha individual do Fernandinho no primeiro gol. Claro, o Casemiro fez falta, é evidente que fez, mas assim, não dá para responsabilizar só o Fernandinho pela derrota. Houve a falha no primeiro gol, o segundo gol um chute espetacular do De Bruyne que o Alisson não conseguiu defender, e aí depois o Brasil, com as mudanças do Tite, tirando o William e colocando o Firmino, o Brasil teve um volume de jogo impressionante no segundo tempo. O que o Brasil fez com a Bélgica, com o time, com a qualidade que a Bélgica tem, com ataque rápido demais, o Miranda foi espetacular na marcação do Lukaku. Eu acho que o Brasil pressionou e fez o que tinha que fazer. Jogou meio campo, jogou ali, empurrou a Bélgica para o seu campo, fez o gol com o Renato Augusto, perdeu outras inúmeras chances de fazer o segundo ou de empatar o jogo, uma com o Renato Augusto até mais difícil do que o lance do gol, né? O lance do gol ele conseguiu cabecear muito bem, e logo na sequência, 4, 5 minutos depois, ele apareceu livre na frente do Courtois e acabou errando o alvo. Se ele acerta, estaríamos possivelmente falando de um empate heróico do Brasil. Depois teve a finalização do Neymar também no ângulo, o Courtois foi buscar, ele estava no contrapé, o Neymar finalizou muito bem, ele foi buscar, e teve os dois lances de pênalti. Na minha avaliação do Gabriel Jesus, é de se avaliar. Eu acho que por mais que a bola já estava indo em direção à linha de fundo, para mim há o contato, então é aquela coisa, lance interpretativo, o árbitro não deu, o VAR não tem que entrar. Eu concordo, o VAR não tem que... Se o árbitro não deu, achou que não foi pênalti, mas é um lance que 5 daria e 5 não daria. E o toque na mão no rosto do Neymar, não acho que foi suficiente para desequilibrá-lo, então acho que a arbitragem acabou não sendo a culpada pela eliminação. Acho que tudo o que aconteceu foi do futebol. Acho que o Brasil perdeu para uma grande equipe. É diferente, por exemplo, dos alemães que hoje estão chorando uma eliminação, perdendo para México e Coreia, que estão ali no segundo, terceiro escalão. A Bélgica hoje está no primeiro escalão, como foi França e Uruguai, que a gente vai falar. É um resultado natural. Quem ganhar é natural. O que não é natural é 7-1, por exemplo, que aconteceu na última Copa. Hoje é um resultado absolutamente normal. O brasileiro tem de ficar triste. Só que, como a gente vai falar daqui a pouquinho aí, o Brasil está sempre chegando, né? E acho que isso é importante. Acho que o Brasil, por mais que não tenha levado Copas, a última foi em 2002, de lá para cá o Brasil no mínimo quartas de final chegou, né? É verdade, a consistência da seleção tem sido marcante. O Brasil realmente tem que valorizar esse espaço com o qual sempre ocupa, né? E basta ver que a Alemanha foi eliminada na primeira fase, a Argentina ficou nas oitavas, grandes outras seleções também, Espanha, Itália Portugal, nem foi, né? Itália nem foi, Holanda também não foi, enfim. Acho que a seleção tem muitos méritos. O Tite conseguiu, acho que, resgatar um pouco do orgulho da torcida de torcer para o Brasil, porque o 7-1 machucou muito a torcida brasileira. Então, para 2022, eu acredito que um trabalho ainda vai ser feito de maneira ainda melhor. A gente não pode descartar que essas últimas eliminatórias o Brasil nadou de braçada, né? Classificou com muita antecedência, ficou com 10 pontos na frente do Uruguai, se eu não me engano, foi o segundo colocado, né? Enfim, a seleção brasileira está muito, obviamente, chateada hoje com a derrota, mas eu acho que está no caminho, né, Fator? Para ter uma ideia, hoje o Brasil tomou, acho que o 8º gol com o Tite, e a primeira vez 2 gols num jogo, justamente no jogo onde acabou caindo na Copa do Mundo. Então é um trabalho muito bem feito pelo Tite. Óbvio, quando eu estava assistindo o jogo hoje, na hora que ele foi colocar o Renato Augusto, eu pensei que faria um Luan nesse momento para mudar o jogo, né? Mas o Tite tem suas convicções, acho que o trabalho dele é impecável, foi impecável. E vamos ver se ele vai continuar. Imagino que ele deve ter propostas, inclusive, para voltar a trabalhar em clubes, né, até na Europa. A gente tem ouvido muitas coisas por aí. Espero que o Tite continue, porque 2022 está aí e o Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que já parte como favorito desde já, porque os principais jogadores da seleção atual
tem idade para estar ainda melhor em 2022. Caso de Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, entre outros aí, Alisson, tem jogador Marquinhos, que aliás foi titular nas eliminatórias, Casemiro, enfim, jogadores que ainda vão estar muito bem em 2022, vão estar mais amadurecidos para estar. E além deles, está chegando aí uma geração com o Rodrigo, Vinícius Júnior, Paquetá, o Luan, o Arthur do Grêmio, enfim, jogadores do Brenner de São Paulo que está surgindo também. Então, assim, o Brasil brota jogadores, graças a Deus, é um país onde a escassez de jogador não acontece, né? Todo ano brota 3, 4 aí. Eu tenho dúvida nisso. Você imagina se o Vinícius Júnior e o Rodrigo se consolidarem como grandes jogadores indo aí para a Europa, não sei se eles já vão de imediato ou não, mas enfim. Você imagina um ataque com Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, é um ataque para daqui a 4 anos, a gente está dizendo, é claro que eles não estão prontos agora, mas para daqui a 4 anos. Então, eu acho que o brasileiro tem que estar preocupado agora com esse trabalho de renovação e esperar com que o Tite continue à frente da seleção. É verdade, eu também acredito que a permanência do Tite seria o melhor caminho aí para a seleção brasileira, e com essa, tanto com a permanência de diversos jogadores como essa safra que o Fattori falou, acho que a seleção realmente é uma das grandes potências para 2022. Os comentários aqui do pessoal: o José Hinaldo Pereira: faltaram jogadores de times brasileiros que têm salário baixo, que têm coragem de colocar o pé em divididas, que querem progredir. É pertinente esse comentário, não acho que é exatamente isso, mas levar jogadores daqui é sempre bacana. O Fagner, acho que hoje não foi tão bem, mas deu conta do recado, não comprometeu, pelo menos. Eu não vi, pelo menos, eu não vi em nenhum momento a seleção perder por falta de vontade. Acho que vontade. Os dois times empregaram uma vontade muito grande no jogo. Acho que o Douglas Costa, que entrou mesmo, estava no ataque, na defesa, correu o campo todo. Eu não vi nenhum momento assim que eu tenha falado, pô, o jogador correu para não chegar, né? Alguns jogadores eram jogos ruins. O Gabriel Jesus acho que foi unanimidade, que foi ruim quase todos. Mas o William fez mais um jogo ruim mas tinha ido bem no anterior. Enfim, oscilação, né? A oscilação é natural de um fim de temporada também. O jogador está extenuado, isso a gente tem visto em todas as seleções. Jogadores não têm uma regularidade, né? O próprio De Bruyne, que fez o segundo gol hoje, vinha sendo muito contestado pela primeira fase que fez, errando muitos passes que não era comum ele errar, né? E o Lukaku, por exemplo, que não foi bem hoje também, vinha fazendo uma Copa espetacular. Então, a oscilação é natural de um fim de temporada. Eu não vejo. Claro, o torcedor vai começar agora, que eu disse, caça-bruxa. Por que o Tite não levou fulano? Por que não levou ciclano? O Fagner deixou o Cássio no banco. Isso daí, o gol do Neymar que o Courtois defendeu, a gente não estaria falando. Então, nem estaria tendo Diário Esportivo agora. Talvez a gente estivesse vendo os pênaltis, né? Exatamente. Então, assim, eu sou daquela avaliação. Nem tudo que está ruim, quando acontece alguma coisa, vira bom, e nem tudo que está bom quando acontece. Acho que o trabalho foi muito bem feito e venceu aquele time que teve mais competência para finalizar jogadas, e soube se defender, e com um goleiro espetacular numa tarde incrível. É verdade. Mais comentários aqui do pessoal. O Japão tomou um contra-ataque rápido e o Brasil caiu no mesmo erro. Próxima Copa temos que levar jovens jogadores de 19, 20 anos. Tite demorou muito nas mexidas. Gabriele Monici Garcia Bittencourt: será que o time da casa agora tem chance? Fattori: amanhã a Rússia encara a Croácia, uma parada dura, e depois temos, aliás, esse é o jogo das 15, às 11 horas, temos Suécia versus Inglaterra. Na verdade, assim, a Bélgica, diferente de outras seleções, a Bélgica é muito similar à Holanda. Não tem medo de jogar contra o Brasil, isso ficou claro. A Bélgica sabe da sua condição e impôs seu estilo de jogo, de muita velocidade. O Brasil, não vou nem dizer que correu o risco de tomar o contra-ataque da Bélgica, a gente sabia que era esse o estilo belga de ser. Ele se defende e sai com 4 jogadores com uma velocidade em controle de bola espetacular, e um definidor, Lukaku, que lembra muito o Adriano, né, a forma como joga. E a Bélgica jogou como todo mundo já imaginava que fosse, né? Sobre a Rússia, nessa Copa a gente viu que pode acontecer de tudo. Eu imagino que a Croácia é amplamente favorita. Eu acho que principalmente a Rússia eliminou a Espanha num jogo que era de se prever que acontecesse. A Espanha tocando bola e a Rússia se defendendo, a Rússia tentando levar para os pênaltis. Agora, contra a Croácia, eu imagino que a Rússia vai ter uma postura um pouco mais ousada, sair um pouquinho, e aí que mora o perigo, porque a Croácia tem 3 jogadores ali acima da média, o Rakitic, o Modric e o Mandzukic. Então eu acho que a Croácia é amplamente favorita, mas futebol é isso. De repente a Rússia, que também tem uns 2, 3 jogadores ali bem interessantes, né, consiga fazer um gol, segura lá atrás e classifica. Então vamos guardar. Eu acho que é um jogo bem interessante de se assistir.
Sem dúvida. A gente torce aí também um pouco pela Rússia, pelo gancho regional, né? O Mário Fernandes, lateral direito aqui de São Caetano. Um abraço aí para a família do Mário, que é o Jô, ex-atacante de São Caetano, e toda a família, enfim. O pessoal que sempre nos recebeu muito bem e tá aí na torcida ainda pelo Jô, que ainda é o representante brasileiro nessa Copa, né? Vamos ver se amanhã consegue ter sorte contra a Croácia. Também acredito que a Croácia é ampla favorita, tem jogadores aí muito qualificados e deve se classificar em cima da Rússia. E Suécia e Inglaterra, qual que é o seu palpite? Então, da Suécia eu tenho falado também desde a primeira fase. Eu acho que é um time bem interessante. Eu acho que tecnicamente a Inglaterra até é um pouco melhor que a Suécia, só que eu acho que o conjunto da Suécia sobressai. Se eu fosse apostar, apostaria em Suécia, justamente porque é um time jovem e que tem um conjunto muito bom, assim, sabe jogar. Tecnicamente não é mil maravilhas. Acho que Ibrahimovic faz uma falta muito monstruosa nesse ataque. É óbvio que tem todo o extra-campo, estou dizendo só a parte técnica, a qualidade técnica do Ibrahimovic. Mas eu acho que a Suécia tem uma ligeira vantagem. É um jogo que é bem possível que vá para uma prorrogação, até porque a Inglaterra também tem um sistema defensivo consolidado. Então eu apostaria na Suécia. Se fosse apostar, quem passaria desses dois? Suécia. Só que imagina um jogo bem equilibrado com possível prorrogação. Eu aposto na Inglaterra. Acho que a Inglaterra tem um time muito interessante, jogadores jovens aí que dão um volume de ataque bem bacana. Sofreu contra a Colômbia, até porque a Colômbia foi um time bem chato, né? Valorizou muito a vitória inglesa. Mas enfim, estou na torcida aí pela Inglaterra contra a Suécia. E na manhã desta sexta-feira, né, a gente teve aí a vitória tranquila da França por 2-0 sobre o Uruguai. O gol do Varane e o outro gol do Griezmann, né, com uma falha incrível do goleiro Muslera. E o Uruguai então volta para casa, enquanto a França na terça-feira é adversária da Bélgica, 15 horas. Deu França, Fattori? Os dois sul-americanos que entraram em campo acabaram eliminados, agora só sobram europeus na competição. É uma pena, o Uruguai perdeu metade do time com a saída do Cavani. Infelizmente uma lesão tirou o atacante do PSG da Copa, e o Cavani é muito acima da média. O Uruguai se sustenta num sistema defensivo bem sólido com o Godín Giménez e um ataque espetacular formado por Cavani e Suárez. Quando sai um desses pilares da equipe, o time se desmontou completamente. E a gente sabia, era previsível que pudesse acontecer. Eu até imaginava que o Uruguai fosse tentar, e foi o que aconteceu, tentou levar a disputa, arrastar um 0-0 aí até o segundo tempo e torcer para que uma bola alta na área, Godín, Giménez ou Suárez pudesse definir. Acabou tomando um gol justamente numa bola alçada na área, num movimento, num deslocamento interessante do Varane. Acabou sofrendo gol o Uruguai, e daí com 1-0 para a França, o Uruguai teve que se abrir. O Muslera, infelizmente, aliás, um espetacular goleiro, que para mim era o melhor goleiro da Copa até então, acabou sofrendo aí um gol incomum para a qualidade técnica do Muslera, mas enfim. A França, que tem alguns jogadores também espetaculares, jogadores que valem a pena assistir, acordar cedo para assistir, Mbappé, enfim, Griezmann, Pogba, Kanté, enfim. É um time bem armado. O que eu acho que falta para a França é justamente um zagueiro, um Titi na minha avaliação bem fraco, bem limitado, e os dois laterais que certamente das equipes que avançaram às quartas de final é a pior seleção em termos de laterais. Então eu acho que num confronto entre Bélgica e França, a Bélgica leva vantagem justamente porque tem um time muito mais equilibrado, tem peças boas em todos os setores, enquanto a França tem algumas peças espetaculares e outras nem tanto. Então acho que nessas nem tanto que a Bélgica deve ser aproveitada, se apoiar. E eu imagino como vai ser a correria do De Bruyne, Lukaku e Hazard para cima da defesa da França, e também como vai ser do Mbappé, Griezmann e Giroud para cima da Bélgica. Vai ser um jogo bem interessante. Até a Mamunhas pergunta aqui quem que você acha que vai ser agora o favorito para a conquista dessa Copa do Mundo. Ela aposta na França. Eu mantenho minhas convicções até muito antes aí de quartas de final, até depois das fases de grupo. Eu acho que a Bélgica, eu acho que o jogo de hoje foi a final antecipada da Copa. Eu acho que o Brasil e a Bélgica tinham tudo para quem avançasse continuar bem, e principalmente com a moral que a Bélgica vai para cima da França, de eliminar uma seleção pentacampeã do mundo. Por mais que o brasileiro às vezes não entenda o que é a camisa da seleção brasileira,
Eu tenho certeza que a Bélgica agora não caiu a ficha ainda do que é você eliminar uma seleção pentacampeã do mundo, um time. A Bélgica ganhar do Brasil já seria, num campeonato qualquer, já seria algo de se comemorar. Agora, numa Copa do Mundo, indo para uma semifinal, a confiança está lá em cima. Disso não tenho dúvida nenhuma. Então eu continuo achando que a Bélgica parte como favorita, mas, como eu disse, a França tem alguns valores individuais que podem fazer a diferença. E do outro lado, quem vem, Croácia, Rússia, Suécia ou Inglaterra, eu acho que vai ter que correr muito para conseguir ganhar. Acho que França e Bélgica levam vantagem técnica nesse confronto, e aí, passando a Bélgica ou a França, também será campeã. Mas eu acho que a Bélgica, se eu tiver que apostar todas as minhas fichas, todas as fichas estaria lá do lado belga. Essa é a Copa que a obviedade não existe, né? Talvez o natural, se a gente levar em conta títulos, fosse uma final entre França e Inglaterra, mas não seria nada impossível a gente assistir uma Bélgica e Croácia na final, ou até, quem sabe, a Rússia surpreendendo muito e chegando à decisão, mas seria uma surpresa realmente muito grande. O fator casa foi muito bom para a Coreia do Sul, né? Em 2002, chegou na semifinal. A Alemanha foi finalista em 2006. O Brasil foi um fiasco, né? Chegou nas quartas em 2014, mas não soube aproveitar. Só a África do Sul que, na verdade, não... 2014. 2014, semifinal. Só a África do Sul, mas aí porque também era uma bem seleção limitado. Bem limitada. A Rússia tem as suas limitações, mas também tem os seus pontos fortes. Acho que é principalmente a defesa muito sólida, né? Apesar do Uruguai ter feito 3. Eu acho que o que é bacana chega nessa fase é que todos os times têm aquele cara que pode definir o jogo a qualquer momento, né? Praticamente todas as equipes têm. Acho que só a Suécia que talvez não tenha aquele craque mesmo. Tem o Forsberg, que é um jogador um pouco com qualidade técnica, tem o Larsson também, mas não é nenhum craque assim. Todos os outros têm um jogador, até mesmo a Rússia com Dzyuba, que tem feito a diferença no comando de ataque. Tem algum jogador que pode decidir o jogo a qualquer momento. Então, assim, a gente fala da Bélgica pela qualidade técnica dos seus jogadores, só que a Bélgica tomou 2 gols do Japão inimagináveis. O pessoal brinca comigo em relação ao que eu disse. É impossível o Japão fazer gol na Bélgica, e fez 2. Então, assim, é isso, o futebol é isso. A gente aponta as perspectivas, o que pode acontecer. Na minha avaliação, a Bélgica tem o melhor time hoje. No papel, no conjunto, mais equilibrado. Só que pode chegar a tomar 3 da França, com uma tarde incrível, enfim. Eu acho que é natural, é o que eu disse. Bélgica e França, quem passar é um resultado natural. Eu aposto na Bélgica porque eu acho que é um time tecnicamente melhor. Da mesma forma, Croácia e Rússia. Amanhã a gente pode levantar com uma surpresa, aí a Rússia ganha da Croácia classificando. É natural, hoje o futebol está muito equiparado. Por mais que tenha uma qualidade técnica diferente do lado do adversário, por exemplo, jogou Croácia e Dinamarca. A Croácia era muito melhor que a Dinamarca. Modric estava um dia horrível, apagado, perdeu o pênalti, enfim. Quase que a Dinamarca manda a Croácia para casa. E é assim, o futebol hoje é muito equiparado, tecnicamente e principalmente fisicamente. Um time fisicamente melhor, ele consegue anular um time tecnicamente superior. Porque como o Uruguai tem feito, se o jogo põe 2 linhas de 4 ali, é difícil você entrar. Precisa de um lance espetacular de um jogador ou outro para quebrar essa linha de defesa. Então, hoje o futebol está muito equiparado, por isso que a gente está vendo essas surpresas aí, como você disse, chegando numas quartas de final, times como Suécia, como Croácia, como a Rússia, e deixando para trás equipes mais qualificadas, como a Alemanha, a Argentina, a Espanha, enfim. Por isso está acontecendo. É verdade. Essa Copa do Mundo, não sei se decepcionou na questão de qualidade técnica. Talvez a expectativa era um pouco maior, né? Acho que até por conta disso que você falou, né? A equiparidade na questão das seleções mais físicas sobressaindo nas técnicas, né, Fattori? Acho que essa Copa do Mundo, claro que ainda não terminou, ainda são poucos jogos que temos pela frente, mas talvez tenha deixado um pouco a desejar. Acho que faltar alguns times. Eu acho que eu acho que assim, por só ter tido um 0-0 na Copa até agora, mostra que os times estão conseguindo prevalecer. Por mais que tenha dificuldade, ainda consegue se prevalecer contra uma defesa fechada. Só teve um 0-0 num França e Dinamarca também, porque nenhum dos dois queria mais nada, os dois classificados, o empate de comadres ali que acabou muitos vaiados em campo. Então foi o único 0-0 da Copa. Só esse dado já mostra que, por mais que o bloqueio defensivo tenha acontecido, os ataques têm conseguido prevalecer. Eu acho que eu estou gostando bastante, sendo sincero, da Copa, por mais que
tenha algumas equipes tecnicamente ruins, que só jogam para se defender, eu tenho gostado de algumas peças que têm surgido nessa Copa, e eu acho que o torcedor está se divertindo, mesmo aquele que agora que não vai ter mais o Brasil em campo, quem está ligando a TV para se divertir, para ver o futebol, ele tem gostado de algumas jogadas, de alguns jogadores que estão surgindo. É uma Copa interessante do ponto de vista da esportividade, de qualidade técnica, e eu acho que vai continuar sendo interessante mesmo com o Brasil fora. Não sei até que ponto agora não, né? Mas quando mudar a regra do Mundial com 48 seleções, o quanto vai ser prejudicial ou vai ser benéfico para a Copa do Mundo, né? A chance de vermos seleções ainda mais fracas, mas que foram beneficiadas por ser ou país sede ou por ter conseguido ali estar numa noite iluminada, pode acontecer. A gente viu esse ano o Panamá que chega pela primeira vez, conseguindo aí marcar primeiro gol e fazer, enfim, história. A gente viu uma Islândia que chegou pela primeira vez, conseguiu aí arrancar um empate da Argentina, depois acabou decepcionando, é verdade. Mas enfim, acho que a Copa do Mundo tem um pouco disso, é bacana ver seleções que não são dos centros propriamente ditos chegando na Copa do Mundo, mas eu acho que inchar a competição talvez torne ela um pouco... talvez perca um pouco de qualidade. O que você acha, Fattori? Eu acho que sim, mas eu acho que o sistema como eles têm pensado, com 3 times na primeira fase por grupo, então vai dar uma competitividade interessante, principalmente o time principal do grupo vai tentar se sobressair. O que é bacana nesse sentido é que você dá a oportunidade de seleções como, por exemplo, a Itália e a Holanda estar numa Copa do Mundo com maior número de seleções, o próprio Chile, né, Paraguai, enfim, seleções que têm algumas peças bacanas que a gente gostaria de estar vendo na Copa e não tiveram a oportunidade de ir justamente por essas divisões aí de continentes. Então assim, vamos ver como que vai se desenhar o regulamento, e é uma novidade, aquilo que a gente sempre fala, aconteceu com o VAR. Toda novidade causa uma estranheza, causa um sentimento de não vai dar certo, né? A gente tem aquela coisa, deixa como tá que tá bacana. Mas eu acho que o modelo que eles estão querendo aplicar com 3 times por grupo e avançando primeiro, pode acabar dando uma competitividade entre os grupos, e levando a Copa seleções que talvez nunca teriam oportunidade no modelo atual. E é bacana você ver, por exemplo, o Panamá, os jogadores chorando na execução do hino nacional, e por mais que pro brasileiro a gente tá hiper acostumado a jogar Copa, ver semifinal, quarta de final, ser campeão, a gente tá acostumado, habituado com isso. Você imagina para um povo que sofre, como nós sofremos também, e você vê ali a bandeira do Panamá para o mundo inteiro, enfim. Eu acho que é bacana, por mais que tenha um lado esportivo, a gente sabe que o Panamá está anos luz de ganhar uma Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo deles é estar lá, e acho que isso é bacana também. É verdade. Bom, um Diário Esportivo hoje fica por aqui. A gente provavelmente vai estar de volta na terça-feira, segunda-feira aí, como no feriado da Revolução Constitucionalista, a gente passa o programa para terça-feira. Bacana que aí a gente vai ter tempo para falar a respeito de Bélgica e França, né, semifinal da Copa do Mundo, e vamos ver também quem sai do outro chaveamento de quarta de final para o jogo da quarta, né? Quarta-feira tem o jogo entre o vencedor de Suécia e Inglaterra contra o vencedor de Rússia e Croácia, né, Fattori? Destaque final? É isso, vamos observar os 2 jogos de amanhã. Acho que tá acabando a Copa do Mundo, né? Infelizmente, pra gente que gosta muito de esporte, tá acabando, então a gente tem que aproveitar esses últimos dias aí para assistir. Amanhã 2 jogos bem interessantes. É verdade. Meu destaque final vai aqui para a região, saindo um pouco de Copa do Mundo. Quem puder, compareça aos equipamentos esportivos aqui de Santo André para apoiar as cidades que estão na disputa dos jogos regionais, né? Classificatórios aos Jogos Abertos do Interior, a Olimpíada Caipira. É muito importante o apoio do público, né? Porque são guerreiros, né? Porque muito se fala em futebol e os outros esportes são apenas os outros esportes. Então compareça, prestigie, acompanhe, faça o que for possível, né? Porque os outros esportes também merecem os holofotes merecem respeito, merecem tudo o que for possível para crescerem aqui no nosso país, tá certo? Então os jogos regionais em disputa aqui na cidade de Santo André, até quando, Fattori? Até dia 13. Até dia 13, então ainda tem bastante tempo de competição, tá certo? Então terça-feira a gente tá de volta, um bom fim de semana a todos, continue interagindo conosco pelas redes sociais, nosso Instagram é @esportesdgbc, o nosso e-mail é diarioesportivo@dgbc.com.br, manda sua sugestão de pauta, sua crítica, enfim, interaja conosco, tá bom? Um bom fim de semana a todos, valeu, um abraço, tchau!